Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, né? Peraí, a minha cara tá boa, meu? Tá penteado. Não, ó, esse é meu amigo porque ele é desse jeito mesmo, isso que eu gosto dele, porque esse é meu amigo. Não vai cortar isso não, é não, pra aparecer. Não. Apesar que vai ter aqui... depois uns cortes, tá? Que vai ser legal, que eu falo que são os making off, né? Sim. Mas, ó, vim visitar meu amigo, que eu falo que ele é muito inteligente, porque eu estou aqui em Curitiba,
na sede do Pec Talk. Né? Exatamente. Só que eu falo, ele é um paulistano inteligente, ele veio para Curitiba, né? Saiu daquele furdúncio de São Paulo. Volto para São Paulo só se for necessário, porque eu não gosto do prato que eu comi. Mas morar em Curitiba é muito mais saudável. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Enfrentamos algum trânsito para ir comer uma comida... uma comidinha mineira, uma comidinha mineira. Tranquilo. O trânsito, 5 minutos. Do lugar que a gente estava até aqui, pegou muito 5 minutos. 5 minutos. Mas, quebrando, saindo fora da bolha, episódio 67 do podcast Pode Embalar, hoje aqui com meu amigo Pec Talk, que pode dizer, praticamente é uma collab, né? A gente tem uma collab, e ele vai falar de tudo, entre os assuntos, assim, trajetória dele, que é um barato, tudo aí que ele passou, eu vou até mais longe, ele vai dizer, história muito legal, quando a gente estava andando em São Paulo, ele falou, eu trabalhei aqui, você sabe onde eu estou dizendo, né? Não, quando tá lá no bairro do Pari. No Pari? Numa fabriquinha Não? Na parte do que era? Na parte a garagem da Tostines? Não, de ônibus. CMTC. Aí, que é um ícone. Ali na Rua Santa Rita. Isso, que é um ícone. Quem conhece de São Paulo, eu falo, eu quando era criança andava de ônibus executivo da CMTC. Nossa, trólebus, eu trabalhei na garagem de trólebus também. Olha as histórias do Maurício. E para chegar aí, nós falamos antes de mais nada, para ter o desfecho aí, ele vai falar direitinho, dia 2 de agosto de 2018, quando nasceu o Pec Talk, né, que está completando 8 anos. 8 anos. E depois a gente vai pôr na descrição, dia 13 de agosto vai acontecer a live de 8 anos aqui do meu amigo. E nessa live teremos, assim, as primeiras pessoas, infelizmente, eu ainda não conhecia o Ricardo, né? Mas ali estarão as primeiras pessoas que começaram comigo, porque eu quis começar esse canal com um grupo. Eu não queria começar sozinho. Aliás, eu gosto de fazer as coisas sempre em grupo, né? Porque eu acho que várias cabeças pensando é melhor do que uma só, né? Sim. Então, mas por força dos destinos de cada um ali, nem todos puderam participar. Alguns continuaram mais um pouquinho, mas foram fazendo outras coisas. E no final, fiquei solo eu. Tudo junto e misturado, mas você tá tocando aí. Tá tocando. É isso aí. Meu amigo, então, é assim, começando aí, tô até vendo direitinho, tá tudo certinho, tô aqui na casa do Pec Talk, aqui em Curitiba, um lugar super gostoso, eu sempre falo, Maurício batalhou muito, privilegiado, tá aqui, sabe, quem conhece ele sabe a batalha para ele chegar até aqui. Bastante. Né? E, nada vem de graça, viu? Não, para quem acha que é. E aí é aquilo, então vamos começar com o meu brinco do início, né? A live 67. Aqui falou o podcast, né? Pode embalar em News 67 collab com Pec Talk. Tudo sobre todas as embalagens. Certo? Vocês vão saber por que dessa frase na live do dia 3. Exato. E além disso, tem novidades aí que você vai ter conosco, certo? Então, meu amigo, me fala aí. Tudo bem. Você saiu, colocou as fraldas, você nasceu. Que bairro paulistano que foi que você nasceu? Bom, eu nasci lá no Canindé, que é do lado do Pari. Eu era sócio da Portuguesa de Esportes, fui sócio por muito tempo ali, blusa. Né? Eu ia a pé para lá com a toalha enroladinha debaixo do braço, caí na piscina, né? Uma delícia, né? E de lá eu fui para outros bairros depois, me casei, trabalhei na Natura, mas antes trabalhei na Sharp, fui lá que eu comecei, né? Mas antes de falar sobre essa trajetória, eu queria falar para vocês que estão aí me assistindo um pouquinho de uma história, de como eu me vi certa ocasião, como eu me enxerguei certa ocasião que eu já era uma pessoa assim, meio que apaixonada por embalagem, né? Foi numa história, eu era criança ainda, numa brincadeira na casa da minha tia Carmen, que hoje já não existe mais, ela já se foi, e ela tinha lá um quarto. Você tinha uma tia chamada Carmen. Carmen. A minha esposa Regiane também. Olha a tia Carmen também já partiu, mas tá aí. Que legal, dois não, é difícil encontrar Carmen. Verdade. Né? Então nós estávamos lá brincando, eu e minha primaiada toda de esconde-esconde, e eu fui me esconder no quarto da minha tia. Né? Eu entrei naquele quarto, tudo fechado, escuro, mas uma coisa, Ricardo, me chamou muito a atenção. Aquelas janelas antigas de abrir, de madeira, né? Ela estava meio aberta, entrava a luz,
estava muito claro aquele dia, entrava uma luz naquele quarto, estava muito escuro, e incidia diretamente em cima da penteadeira. Antigamente tinha penteadeira, né? Com espelho, as mães ficavam ali se penteando, um monte de gaveta aqui do lado. E em cima daquela penteadeira tinha uma porção, como aquela ali, ó, aqueles perfumes que estão ali, que eu tenho um monte de perfume ali para fazer dar aula, né? E tinha um monte de perfumes assim, e tinha uns frascos transparentes com uma forma abaulada, arredondada, eles ficavam assim balançando, né? Não tinha uma bacia, mas o sol, a luz batia em cima dele e aquilo reluziu com muita força. Dava um efeito. Dava um efeito. Aquilo eu fiquei olhando, né? E eu me interti, esqueci da brincadeira e comecei a pegar os frascos para ver. Esse é o primeiro insight que eu tenho, e foi perfumaria, e até hoje eu dou curso de perfumaria. Foi o primeiro insight que eu tenho, assim, que me chama atenção, que me chamou atenção e que me fez prestar mais atenção nas embalagens, né? Depois a curiosidade, para quem fez desenho industrial como eu fiz, né? Está no sangue, a gente é curioso, a gente quer saber como é feito. Eu já olhava as linhas de junção dos moldes e eu chamava, nossa, aqui deve ser o fechamento das formas. Formas, né? Mas era um part line dos moldes, né? De sopro, os brinquedos principalmente. Então, nessa época que eu comecei a vislumbrar a embalagem com uma outra visão, né? Não mais de uma criança ingênua, né? Mas assim, buscando o entendimento. Olhando para o futuro. Olhando para o futuro, olha só, né? Quem imaginaria eu que num futuro assim bem distante já, né? Eu estaria dando cursos de desenvolvimento de embalagens de vidro para perfumaria junto com amigos, como já foi com o Tolentino, e recentemente 2 últimos cursos com o Leandro Andrade, o vulgo Lelê, você sabe, né? O vulgo Lelê, você vai assistir esse clipe. Lelê! Grande Leandro, grande Tolentino. Os dois. O Tolentino, na verdade, foi meu professor, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá ainda, né? Mas você me perguntou o quê mesmo? Eu brinco até, o Tolentino, para não ficar enciumado, tá? Depois eu vou falar com ele, mas é que ele vive ocupado, é aula, é tudo. Dá muita aula de matemática e física. Imagina eu ter um chefe físico. Olha só. Matemático. Bom, eu falo, vai ser legal, porque tem muita história que o Tolentino contava da época com meu pai e tudo, mas enfim, aí é outra pegada, mas hoje eu estou aqui para falar dos aniversários. Da sua trajetória, né, da trajetória de quando nasceu também o Pec Talk aí, tá. Mas aí, então, me diz uma coisa, tudo bem, foi nessa pegada, qual foi o primeiro lugar que você ingressou dentro dessa área? Na embalagem mesmo, para valer, eu comecei na Sharp do Brasil, né? E na Estrada de Campo Limpo? Você vê, Estrada de Campo Limpo, gente, Estrada de Campo Limpo fica logo no início da BR-116. Isso, mais um pouquinho você pega. Depois dali eu fui para a Natura, que era ali na Itapecerica, né? E seguindo a BR-116, vim parar aqui. Sempre a ligação sul. Será que daqui eu vou mais para o sul? Vai saber. Não, ninguém você já sabe. Muito acho bem que eu estou bem aqui, né? Você viu como que é tudo aí. Mas enfim, começou na Sharp. E eu trabalhava na parte de desenvolvimento de embalagens de transporte. Você fazia caixa de papelão? Mais ou menos caixa de papelão. Que era final de linha? Não, o desenvolvimento mesmo. Os insumos chegavam do Japão, a gente tinha que reembalá-los para mandar para a Zona Franca, e esse reembalamento tinha que ter certos cuidados, porque tem muitos componentes que são sensíveis a tal tato. Então tinha que ter material específico para eliminar a estática. Exatamente. Tinha que ter uma quantidade X para facilitar a montagem. Eu também fazia caixas da linha cinza branca, cinza, né, de eletrodoméstico, linha marrom, não me lembro mais agora. Linha branca, né? Linha branca é eletrodoméstico. Agora a linha marrom acho que é eletroeletrônicos, rádio, televisão. Verdade. Então a gente também desenvolvia. Aí eu ficava com aquela dó quando a gente colocava os eletroeletrônicos dentro das caixas e fazia o tamborilamento, que era um cano redondo enorme assim, né? Punha lá as caixas e aquilo ficava girando até ver se o calço de isopor que a gente usava, e usa-se muito isopor. Aliás, nós estamos aqui para falar mal de material de embalagem nenhum. Todos são importantes, cada um dentro do seu quadradinho. Verdade. Nós não temos protecionismo para nenhum material. A gente só tem uma coisa, defender a embalagem, né? Defender a embalagem. Isso. Embalagem, se não fosse embalagem, provavelmente você não estaria assistindo esse podcast aqui, não é? Porque de alguma maneira o seu celular vem numa embalagem. Com certeza, tudo, né? Tudo chegou às tuas mãos por uma embalagem, né?
E comecei lá na Sharp, fiquei lá há pouco tempo até, aprendi bastante coisa lá nesse pouco tempo, e um dia eu recebo uma ligação da Natura. Era uma menina, me lembro da voz dela até hoje, que era uma voz irreconhecível, assim, você nunca vai esquecer. Não vou falar o porquê aqui, tá? Por questão de ética. Você não esquece essa voz, né? E ela ligou, e eu falando da Natura, pensei que ela fosse vender Senhorene e tal. Eu falei, não, eu não quero. Não, muito obrigado. Não, mas olha, é que é do RH. E aí marcamos uma entrevista, fui até lá, e lá eu conheci o Tolentino. Eles estavam montando, estruturando, olha só a responsabilidade, né? Eles estavam estruturando, a pedido do senhor Luiz Seabra, que ele queria o melhor departamento de desenvolvimento de embalagens do Brasil. Que, inclusive, teve há pouco tempo, quando você fez uma live, que estava o senhor Luiz Seabra aí, né? Nós fizemos, início desse ano, a primeira live desse ano, se vocês forem no meu canal, tem lá uma live que eu convidei o senhor Luiz Seabra para fazer a abertura. No final, ele fez mais do que a abertura. Que foi também com o nosso amigo Antônio Celso. Foi com o Celcinho. O Celcinho falando, nossa, cada coisa que ele falou, cara. Vocês assistam, vocês não vão acreditar. Mais uma que eu vou pôr no descritivo, tá? Vai estar tanto essa como a outra. Então, uma que já passou, mas o que não falo que é bom, passou, mas está no histórico, né? E a outra que vai acontecer dia 13 de agosto. É dia 13, que é a live, onde estarão todos os convidados. A gente vai estar falando as coisas que aconteciam, sabe? Curiosidades, as brincadeiras, né? Que hoje, infelizmente, as brincadeiras estão tão... A gente não pode nem fazer, não pode falar muito, né? porque, mas a gente se divertia muito naquela época, mas trabalhava-se da mesma maneira, né? Então, eu tive bons momentos mesmo no meu desenvolvimento de embalagem, fiz faculdade de desenho industrial, mas eu só fui aplicar mesmo os conceitos quando eu comecei a trabalhar na Natura, né? Na Natura entrei, fiquei quase 11 anos lá, trabalhei só na unidade de Tapicerica, boas memórias, muitos amigos que eu fiz lá. Eu conhecia a revista Emba News, mas não conhecia o Ricardo ainda, e eu tinha alguns exemplares lá na fábrica, e depois de lá eu vim para cá, no Boticário em 2000. Então, mas quanto tempo foi de Natura? 11 anos. 11 anos. Eu saí de lá no ano de 2000, 11 anos para trás, em 1999, né? Não, poxa vida, 1990 e poucos, né? 11 anos trabalhando lá, aprendi muito, tive muitos professores, muitos desafios, porque você que é de embalagem, você sabe o que eu estou falando. De embalagem de cosmético, você não mexe com um material só. Tem vários tipos de materiais, você lida com plástico, vidro, papel, cartão, materiais orgânicos, brindes promocionais, tudo isso aí você tem que desenvolver ou especificar, aliás, e depois de tudo, acondicionar, né? Para que chegue na mão do consumidor no estado de excelência, que ele não tenha reclamação nenhuma, né? E de lá eu aprendi bastante, trabalhei em vários segmentos, né? Perfumaria, creme, estojos, datas natalinas, datas comemorativas, na verdade, que é complexo trabalhar com datas, porque Natal não muda de data. Dia das Mães não muda. Dia das Mães, dia da Pais não muda, dia secretária. Que tinha até mais datas. Né? Tinha mais, comemorava-se mais. Comemorava-se mais. Hoje é só mãe, pai, Natal. Até o próprio dia de secretária, que eu falo hoje secretária, a gente, um abraço para secretárias, os mais quando tinham, falou, o papel é importantíssimo, hoje em dia, se tem alguém que substituiu por IA, volte para secretárias. O tratamento pessoal ninguém substitui. E Dia das Crianças também tinha. Dia das Crianças. Tinha bastante coisa Dia das Crianças. Bastante coisa, né? E você participou de projetos até bacanas. A gente falando de Dia das Crianças, eu lembrei, na minha cabeça volta que nem a questão da linha Mamãe Bebê? Exatamente. A linha Mamãe Bebê, para mim, foi assim, melhor um ícone, né? Eu não tenho como eu dizer se eu tive algum projeto melhor. Todos são interessantes, mas a linha Mamãe Bebê, ela me envolveu muito mais, né? Porque mexeu com a parte de gestação, mexeu com a parte de anatomia, mexeu com a parte de ergonomia, mexeu com a parte de cor, eu até conto o porquê de cor, mexeu com a parte de como eu posso dizer, da pega da criança, no manuseio da criança e do manuseio da mãe,
são coisas diferentes. Então, tem vários detalhes na linha original. Hoje ela ainda mantém bastante características, né, do formato do frasco, mas a tampa não. A tampa antiga, ela tinha um sistema de acionamento que você torcia e subia um pininho, né? Era um pininho branco. A tampa era azulzinha. A tampa era azul. Tinha um contorno branco, não é isso? O contorno branco era da vedação, mas era azul também, ou se era rosa, também subia rosa. E falando nesse negócio que ele falou de azul e rosa, o que aconteceu? Um detalhe dessa linha. Na época, quando nós desenvolvemos essa linha, tinha a linha azul clara e a linha rosa clarinha, né? Mas tinha, e era muito usado para dar de presente, porque era um conjunto, gente. Tinha o shampoo, a colônia, o sabonete, que também era toda mantinha a linha, né? toda a linha, era bastante coisa, cremes, né? E de assadura, essas coisas todas. E a tampa, ela tinha esse sistema de funcionamento, né? Você girava, o pino subia, você girava de novo, ele descia. Isso foi feito para dificultar o manuseio da criança enquanto ela estava sendo tratada, limpa, tomando banho. Só que tem um detalhe, não foi só nesse conceito que a gente se baseou. O seio da mãe, quando ela está amamentando, o bico do seio fica dilatado. Então, a tampa foi uma das coisas que eu mais me preocupei em desenvolver. Ela tem o desenho na prancheta, gente. Eu sou dessa época aqui, raiz, ó, né? Época de Pestap. Época de Pestap, nanquim. Eu até comprei um nanquim agora, só importado, que eu não acho mais nanquim aqui nacional, né? E canetinha Rotary, canetinha Mars, né? Aranha. Aranha que usa para escrever. Por acaso eu tenho aqui. Olha aí. Aranha para usar essas reguinhas aqui, ó. Nossa. Da Tridente, né? Enfim. Eu de vez em quando eu brinco agora aqui, né? E é um passatempo. Essa prancheta aqui é muito antiga. Ó. Já fiz muito desenho na minha casa, veio para cá, de São Paulo para cá. Eu mantenho ela até hoje. Eu fiz um suporte para ela já não mexer mais, né? Porque estragou o aperto. Mas enfim, sobe e desce, imita o seio materno, arredondado. E o problema da cor, né? Então, quando o estojo era comprado para dar de presente, muitas mães não sabiam ainda o sexo e também não queriam saber. Então, você não sabia qual cor comprar. Então, a gente ouvia das consultoras, não era uma reclamação, mas era uma orientação, né? Porque das consultoras, depois eu falo. Espere aí. Elas começaram a falar que às vezes não vendia porque não tinha uma cor neutra. Então nós começamos a desenvolver um verde clarinho. Tá. O verde clarinho é aquele Zé do Muro, né? Não tá nem para lá nem para cá. Então foi feita uma linha nesse sentido. E olhem vocês como é o poder do consumidor. O consumidor que nem nasceu. Né? Então, alterou a cor do naquela produto. época, o pessoal até poderia, talvez já, mas eu não queria saber o sexo. Hoje não, né? Hoje saem correndo para querer saber. Hoje né? Não tem surpresa mais, né? Acabou com essa. Então, isso foi uma das coisas que eu me lembro que aconteceu, da linha Mamãe Bebê, e eu falei das consultoras, por quê? Porque quando as consultoras iam visitar a Natura, eram as consultoras de 5, 10, 15, as consultoras tops, elas iam lá na Natura Fábio para conhecer como eram feitos os produtos. E um belo dia, quem as recebia era o Sérgio Tolentino, né? O meu gerente. E o Sérgio Tolentino um dia ia entrar em reunião e falou: Maurício, vai falar com as consultoras. Assim, vai falar com as consultoras. Eu não posso entrar em reunião. Eu falei: mas Sérgio, eu não sei nem o que falar, eu nunca falei com elas, o que eu vou falar? Eu fiquei num pânico, né? Já estavam chegando, era assim mais ou menos umas 50, 80 pessoas, enchia, era uma sala enorme, enchia, né? E aí chegou eu lá, com 2 caixas de transporte, daquelas caixas de papelão, que é muito comum para a Natura, e tanto para a Natura quanto para o Boticário também, né? O mesmo padrão e tal, 2 caixas cheias de embalagens. Né? Foi aí que eu peguei o gostinho de começar a conversar com as pessoas e com o público, porque até então eu morria de medo, morria de vergonha, eu tinha uma vergonha, né? Foi aí que eu comecei a me abrir, falar, e foi muito legal, né? Porque você aprende muito com as consultoras. As consultoras, elas são extremamente importantes. É um passivo, né? É um ativo, não sei, da empresa, que merece
todo cuidado, porque elas trazem as informações, elas levam o produto, elas defendem e, Elas pegam a né? opinião do consumidor, né? Direto, porque elas Exato. atendem o consumidor primeiro direto, então o contato. feedback que elas vão ter, Aham. exatamente que elas vão estar levando, é, ó, a consumidora falou disso, consumidor desse, Exato. e acaba tendo essa visão. Isso é muito legal. E pegando o gancho do Ricardo aqui, toda vez que eu Sei, falar... hoje é tudo digital, né? Hoje É. vai pela internet, mas é aquela coisa mais fria, né? É mais fria, lá era muito divertido, porque dentro de uma sala tinha sotaque, acho que desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Que legal. De todos os tipos de sotaque, porque era do Brasil inteiro, né? E eu aproveitava esse momento para fazer o seguinte: como é de norte a sul e nós vivemos um país continental, tem lugares que está sol, tem lugares que está frio, tem lugares mais amenos. Então eu fiz um questionário, isso ficou na Natura, nem sei que final deu. Nesse questionário elas respondiam para eu ter uma ideia do comportamento da embalagem em certas regiões. Por exemplo, no Nordeste, era mais fácil o batom amolecer por dentro, estragar, do que no Sul. Uhum. Então tem vários detalhes, vários quesitos, né, que era interessante a gente saber para o desenvolvimento. Era informação, né? Era o nosso prompt, né, para saber alguma coisa do que estava acontecendo na embalagem que chegava em todos esses pontos espalhados pelo Brasil. E depois de lá, surgiu uma oportunidade aqui no Boticário, aqui porque eu estou em Curitiba, e o Boticário, de certa lado, maneira, né? é perto. É aqui. região metropolitana, né? São José dos Pinhais. Daqui até o Boticário de carro dá 8 minutos. Que inclusive São José dos Pinhais, não só onde fica o Grupo Boticário, onde fica o aeroporto Afonso Pena, Fica o aeroporto. Também. O aeroporto Afonso Pena não é de Curitiba, viu? É de São José dos Pinhais. Eles mentem. E aí, surgiu uma oportunidade aqui, eu vim, Ricardo. Comecei aqui no ano de 2000, foi até 2009, trabalhei bastante. Olha, gente, trabalhei bastante no Boticário, viu? Mas, ó, antes de fazer isso, só fechando o ciclo, um dia, a gente teve a oportunidade, lembra? De visitar, de estar lá na Wheaton. Ah, né? na Wheaton. E foi quando a gente visitou. Aí depois, talvez, a Carol pode me corrigir, como é que é o nome do espaço? Do vidro? O espaço é como se fosse o Museu do Vidro. Museu né? Museu do Frado Vidro, alguma coisa então, assim. E ali, maravilhoso, né, muito legal. E lá dentro tem uma peça que fez muito sentido, até você tirou a foto junto com o Tolentino, que era exatamente o Mamãe frasco Bebê. Mamãe Bebê de vidro, que era a colônia, né? E um frasco fosquinho, mesmo formato. E esse frasco aí, ele concorreu ao Prêmio World Star, porque ele se inscreveu aqui na Emba News, porque para se inscrever no World Star tem que ter ganho um prêmio nacional. E ele ganhou um prêmio nacional. Na ocasião, inclusive, era o único prêmio que existia ainda no Brasil de embalagem. Foi através do prêmio da Emba News. E aí, quando estava lá, eu lembro que estava lá nessa parte da Wheaton, estava lá, eu falei assim, que coisa marcante, porque estava você e o Tolentino junto. Exatamente. Literalmente com o filho ali, né? Mamãe e bebê, né? Porque a gente até tirou uma foto, segura. Eu vou te mandar essa foto sem série. Legal. Você vai ver. Legal. Eu e o Tolentino segurando o prêmio e o frasco, né? E aquele dia mesmo nós mandamos essa foto pro seu Luiz Seabra. Eu lembro. Nossa, ele ficou emocionado. Meu dia estava bom, agora ficou melhor. Eu nunca vou esquecer dessa frase, né? Meu dia já estava bom, agora ficou melhor, né? Mas você vê, quando é icônico, né? Como marcou, como atravessou gerações e como está aí até hoje. E se mantém até hoje. Né? Lógico, você tem algumas alterações repacking, etc. Exato. Então, tudo isso vai indo. Então, esse foi um ciclo seu dentro da Natura. Aí você foi para o Boticário. Sim, vim para cá. Creio eu, me corrija se eu estiver enganado, não lembro ainda se na época já se usava tanto, se já existia como o nome Grupo Boticário. Não. Porque tinha o Boticário, né? E aí depois, Grupo Boticário, né? É mais para frente. Exato. Quando você entrou, acho que como a Eudora, a outras marcas, né? Acho que a Quem Disse Berenice. Sim. Né? Então começaram a entrar as outras empresas dentro do grupo. E o próprio, obviamente, o Boticário. A marca principal é o Boticário, né? Eu estava lá nesse início, mas eu não peguei muito, porque eu fui até 2009 ali, né? 2000 a 2009. Mas então, mas isso você foi até 2009, mas eu tô falando, mas daí, de quando você saiu da Natura, você foi pro Boticário? Quanto tempo foi no Boticário? 9 anos. 9 anos. De 2000 a 2009. Bem no início de 2000, vim pra cá. Eu já tô aqui em Curitiba há 26 anos, cara. Não parece. Passa rápido, gente. Meu Deus do céu.
Mas ainda bem, você está assim ainda, você acha, você vai falar, não, de repente, não, fala assim, ó, a gente fica em São Paulo, a gente fica mais acabado. Não, mas São Paulo é outra coisa, né? São Paulo absorve aquela egrégora daquela cidade, né? Aquela tensão, aquele trânsito impossível naquela chuva que faz aquele estrago. Aqui também faz isso, tá, gente? Aqui tem outros probleminhas também, não tem lugar 100%, mas São Paulo desgasta mais, com certeza. Né? Por isso que eu vim para cá. Então, aí você passou o ciclo dentro do Boticário. Sim. E aí, em 2009, foi quando você saí. E aí, o que foi de lá para cá? Bom, foi uma jornada muito intensa no Boticário também. Tenho muitos amigos até hoje. Hoje, depois daqui, gente, eu estou indo lá no Boticário. Tem um servicinho lá para eu ver, junto com a minha amiga lá. E aí, de Boticário, eu aprendi muito, trabalhei bastante, tenho amigos até hoje, né? Porque a gente faz muitos amigos nessa vida de doutor embrulhão, que nem diz o Lincoln, né? A gente não desfaz essa amizade. Tanto é que no meu grupo do WhatsApp tem ali 760 e poucas pessoas, todos conhecidos da época da Natura, do Boticário, e outros que eu nem sei de onde vem, mas a gente faz bastante amizades, porque nós temos que protagonizar a profissão do profissional de embalagem, porque o profissional de embalagem tem nas mãos uma responsabilidade muito grande. Tudo chega na nossa casa, o alimento, o remédio, a bebida, tudo chega dentro de uma embalagem. Os cuidados pessoais, cuidados pessoais, a injeção, a vacina. Tudo, né? Se não for a embalagem, nada disso ia acontecer. Os eletroeletrônicos, nossa, né? Toda essa coisa do vamos dizer, do e-commerce. Imagina, né? Na época do Covid, o e-commerce subiu, né? Enfim, a embalagem é um item imprescindível na sociedade atual. Sem ela, a gente não viveria. Nós voltaríamos à Idade Média, onde tudo era comprado a granel, né? Vendido em potes, e seja lá, né? Naquela época, como foi. Hoje a gente já chega, nem vai mais sair mais de casa, pede pelo celular, pela Amazon, pelo seja lá qual for o site de compras, e chega na tua casa, né? Mas eu ainda acho que a visualizar, pegar essa compra assim, presencial, ela, pessoal, para mim, né? Para mim, né? É muito importante, né? Então, aí você teve, vamos dizer assim, de quanto você teve depois da fase do Boticário, aí você teve aí um tempo aí, imagino eu, com parte de consultoria. Não, até hoje, toda né? Essa parte que você continua até hoje, né? Eu devo ter de carreira 40 anos já, Ricardo, por aí, né? Eu comecei na Sharp e até hoje estou trabalhando. Hoje eu faço, dou consultoria, dou cursos e treinamentos online, in-house. Recentemente esse ano demos um curso de desenvolvimento de embalagem de vidro para perfumaria. Bastante gente se interessou, participou, porque o nosso curso é o melhor curso que tem de desenvolvimento de embalagem de vidro para perfumaria. Não tem outro, e não estou falando por falar. É o melhor, né? Eu vejo mesmo, até, não que eu não tenho, mas eu não conheço. Não tem. E com meu parceiro, com especialista, né? Com o meu parceiro Leandro, também já tive parceiro com o Sérgio Tolentino, hoje estou mais com o Leandro, né? São dois profissionais, eu e ele, bastante raiz, bastante conceituado. Nós temos um reconhecimento muito legal. A Wheaton nos dá um apoio incrível, porque a última aula é lá. Você já foi? Sim. Né? Você já foi. Exatamente. Né? O ano passado eu estava lá. Então, e a última aula é lá, tudo que a gente fala na teoria, na prática eles vão conhecer. Fora os projetos que eles desenvolvem em aula, projetos simples, tá, gente? Nada muito complexo, porque não tem como fazer uma aula assim online, só se fosse presencial. Aí sim. Eles desenvolvem ideias e tal, e a Wheaton escolhe entre eles os mais viáveis, tecnicamente sai em coisas marketing. legais de lá. E sai coisas bacanas. As ideias são a inovação. Exatamente. E aí eles prototipam, e nós damos lá para todos o primeiro, segundo, terceiro lugar de participação. É muito legal, gente. O ano que vem vai ter mais. Não deixem de fazer se puderem, tá? Fora esse curso aí de vidro, nessa área de ensino. Você tem alguns que são em company, como foi o caso da Coty,
do nosso amigo lá, o Renato Vakimoto. Renato, aí, abraço grande. Ano que vem, precisando, tô aí de novo, né? E foi um curso que nós demos lá, bem intenso, bastante, sobre tudo, tá, gente? Não foi só sobre vidro, plástico, metal, papel, cartão, papelão. São todos os materiais que são utilizados, né? Exato, e vidro também. São todos os materiais. Noções sobre produção, decoração, especificação, tudo, né? Dicas, que é o mais importante. E esse foi presencial, foi na Coty. Muito né? bom. E ainda na Coty, esse ano nós demos uma palestra. Eu e o Sony, eu tenho uma parceria com o Sony Hipólito. Nós queremos, a partir do ano que vem, esse ano ainda, se der, né? Mas estamos já para o final, mas reforçar a partir do ano que vem, palestra sobre inclusividade, acessibilidade, sabe? O Sony diz, não existe inclusividade sem a convivência. Né? Ele fala muito disso, não existe inclusividade sem convivência. Porque você, Ricardo, você pode achar, isso aqui eu tenho que desenvolver assim porque o cego vai perceber. Eu posso falar assim, tem que ser assado. É o cego que vai ter ele que que tem que dizer. saber. A gente não... Ele valida, né? É ele que valida, é ele que tem a dificuldade, a deficiência. É ele que passa o dia a dia, É ele que né? passa o dia a dia, é ele que sabe onde pega o calo. Uhum. Então, não adianta a gente achar e fazer uma coisa. Tem que ter alguém cego, no caso, com deficiência visual, caso se enxergar mal, para que participe do projeto. Então, esse é um trabalho, na verdade, é um trabalho que eu já estou fazendo há muito tempo. Desde quando eu comecei o canal, eu tenho feito lives aqui em Curitiba. Eu tenho um grupo de cegos e cegas, onde, surgindo algum projeto, eu passo para a análise deles, filmo tudo, eles dão todos os seus feedbacks e entrego para o cliente me paga, eu divido entre eles todos. Porque nada mais chato do que pedir para uma pessoa... pessoa com deficiência, PCD, que eles chamam, né? Uhum. PCD, pessoas com deficiência, pedir, agradecer e tchau. É horrível. A pessoa se sente um bagaço de laranja. E é aquilo, né? Nenhum ser humano gosta da palavra, de certo modo, dependência. Né? Não gosta. Você tem que ter a sua independência, né? E quanto mais você conseguir fazer isso, né? E a embalagem é algo do dia a dia. Né? A gente sabe, dia, né? O quanto que isso faz. Então imagina, né? É aquilo, se colocar no lugar, mas é o que a gente disse, se colocar, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar. Por quê? Porque a gente não faz parte, a gente não é do dia a dia, mas aí que você tem que ter bom senso, empatia. E sair bem muito claro. Existe, é isso, e você tem que pôr em ação. Sim. Não tem, né? Muitas vezes a pessoa espera, poxa, é aquela coisa do ser humano, né? Mas parece que todo mundo espera assim, se isso se acontece, você sente na pele, aí você vai dizer, senti na pele agora, eu vejo como é que é. Não. Mas aí já passou o tempo. Já passou. Nós todos profissionais, todo profissional de embalagem tem que pensar nisso agora, né? Tem que pensar na acessibilidade e inclusividade desse público, porque além de tudo ele também paga, tá? Uhum. Ele compra, né? E quando um cego compra e gosta, gente, a Rádio Peão corre solta. Eles falam com todos, porque eles lidam muito bem com o celular. Vocês não fazem ideia. E nem todos os cegos sabem ler braille. Não. E você sabe o que é importante, você falando até essa parte aí, eu estive até recentemente com uma pessoa muito bacana, né? A Tati, que era lá do projeto que chama Ali Inclui, foi até vencedora no último prêmio da Emba News, que foi exatamente um projeto que eles tiveram cooperação com a Nestlé, chamado Rótulos que Falam. Que eu falo, vai além da questão do Braille, né? Porque é uma questão, o Braille é aquilo. Porque o que acontece? É interessante fazer essa colocação, depois até a gente vai começar a alinhar isso mais dentro dessa pegada que você tem até com a parte de inclusão, junto com o meu amigo, como é que você falou? Esqueci o nome dele. Sony. O Sony. O Sony tem nome de aparelho de som. Aparelho de som, né? Então, mas é com 2 N's. Então, é interessante isso, porque assim, Maurício, o que acontece? O Braille é uma linguagem. E nem todo cego sabe ler Braille. Não, nem todo. Então, pelo que eu noto, exatamente existe uma taxa de analfabetismo grande entre os cegos. Por quê? Porque primeiro você precisa entender o que é o Braille. E depende de quando
Se você nasce cego, é muito mais fácil você aprender o braille do que quando a pessoa fica cega depois. Porque ela já está habituada, o seu cérebro está habituado a outro sistema. Você vai ter que praticamente zerar. Não tem conflito. Exato, começar. Exato, você não tem a mente limpa para isso. Para quem já é, de repente, já é de nascença, ele acha que o mundo é assim. Sim. Né? Eu falo, o maior desejo que sem dúvida teria, acho que para qualquer pessoa cega, para quem nasce, mas eu falo assim, acho que seria um presente divino, né? Imagina uma pessoa que nasceu sem enxergar, um dia vira a enxergar. Eu fiquei imaginando até como entra no próprio sistema nervoso, no cérebro, como é que isso funciona? Já tem estudos aí fazendo isso acontecer, né? Ainda não aconteceu, né? Mas vai acontecer mesmo que não tem olho, tá? Mas enfim, o cego, alguns sabem ler, outros não têm mais sensibilidade no dedo, outros ficaram cegos depois e para aprender é muito difícil, e essas pessoas que ficaram cegas depois, elas têm um pouquinho mais de vantagem no sentido de que elas já sabem o que é cor. Sim. Sabe o que é luz, sabe o que não é, então para elas é um pouco mais fácil a vida nesse sentido. É diferente porque ela não trabalha com o imaginário, né? Porque aquele que nunca enxergou... Nem sei como é que ele imagina. Como é que ele imagina, porque ele não faz ideia. Não, nem pensar, ele nunca viu nada. Nem um lampejo, né? Então o que é um laranja, o que é um amarelo, o que é um vermelho, é um nome diferente, mas ele não sabe o que significa, né? Mas todo cego quer saber a cor da camisa, quer saber, principalmente para mulheres que fazem automaquiagem, porque tem cursos de automaquiagem para cegos, né? Tem muitas cegas que já enxergaram no passado, hoje ela sabe que cor combina melhor, outras elas ensinam. Então, a cor também é importante para o cego, né? E, falando em embalagem, cada vez mais nós vamos chegando perto da embalagem da Smart Packaging, que é a embalagem inteligente. A embalagem já há muito tempo deixou de ser o vendedor silencioso da prateleira. Hoje ela já fala com você. É só você ter um celular e apontar para o QR Code. O QR Code, dependendo da geração, ele vai te levar para um site, vai te levar para um código de Libras, né? Porque o mudo, ele não é mudo, ele é surdo. É um outro exemplo de CPD. O surdo não ouve, e por isso que ele não sabe falar. Mas ele emite som se ele quiser, só que ele não tem controle, né? E esse QR Code também traz Libras no visor do seu celular, para quem é cego, para quem é surdo, auditivo, né? Ele coloca, bate o QR Code, e aqui vem um videozinho de Libras, ou se ele é cego, vem um áudio. E também serve para mais coisas, serve para idosos. Eu ia falar isso. Idosos que não conseguem ler aquela letrinha hoje em dia assim, a gente né? fala tanto a questão de etarismo, né? Tanto isso, quantas pessoas estão aí, eu falo não só o mercado de trabalho, mas eu estou entrando até no mérito, que inclusive é uma fatia muito grande, por isso quando você começou a tratar de inclusão, você está pegando uma fatia gigante. Bem grande mesmo. Né? Isso a nível de mundo, e o Brasil tem avançado mais nessa Sim, parte. As pessoas estão envelhecendo mais e estão nascendo menos. Né? Tem países que já está tendo taxa negativa de nascimento, que é o Japão. O Japão está nascendo menos do que está morrendo mais do que nasce. Então isso é um perigo para o país. Você vê isso na Europa. Na Europa, nem se fala. Né? E no Brasil já chegamos ao momento de estar meio quase que elas por elas, né? Mas tem muito idoso. E a taxa de envelhecimento, de longevidade vem aumentando. Então, é um público que está aí para ser explorado no bom sentido, atendido, e porque você que está me ouvindo, você que enxerga, você um dia vai estar velho e você tem potencial, infelizmente, para ficar cego como eu, como ele aqui. E também um potencial... Ou já ter o que a gente chama mesmo, a própria, qualquer... óculos eu já uso, hein? Óculos eu já uso. Qualquer coisa, eu também, quando tenho que pôr de perto, já começo a ver, e o próprio celular acaba detonando um pouco a vista, não só isso, e tanto que você vê os mais novos já com mais problema de visão, e a partir do momento que você começa a ter problema de visão, isso já passa a ser uma deficiência. Sim. Isso é deficiência. Você não tem 100% a coisa funcionando. Não. Então, quando você já tem aplicativos, você usa a tecnologia para tudo isso, para poder ajudar, né, auxiliar, é o ideal, né? E a embalagem
Ela faz esse papel, cumpre muito bem. Ela está no né? dia a dia, né? Ela é o veículo, né, que une as pessoas, porque quando a gente fala de embalagens, nós estamos falando de pessoas no final das contas, porque para elas foram concebidas, né? Então, toda vez que a gente desenvolve um projeto, vai para você, vai para ele, vai para o vizinho, é para as pessoas que a gente desenvolve. Então, as pessoas devem sim pensar que lá na frente eu também vou ficar velhinho. Lá na frente eu também vou ter problema de abrir uma embalagem. Lá na frente eu vou ter problema de fechar. Lá na frente eu vou ter problema de segurar porque é pesado, porque a ergonomia não me atende bem, né? Lá na frente eu vou ter problema de falta de tato, porque a pele vai ficando ressecada, escorrega da mão. Então até um soft touch é importante nesse processo, numa embalagem para idoso, numa embalagem, né? Abertura fácil com uma rosca maior para você ter o giro, alavanca, né, de fechamento para te dar o torque, é extremamente importante. Então, precisamos desenvolver embalagens, porque quando se desenvolve embalagem para cego, para idoso, nós desenvolvemos embalagem para todo mundo vai ficar sendo atendido, né? É óbvio. Até porque isso são fases de qualquer ser humano, né? Exatamente. Vamos dizer, o mais novo, tudo bem. Os mais novos costumam dizer que a gente está. Eu vou falar algo agora que geralmente o pessoal fala assim, pô, mas a gente também já foi jovem. A gente já foi criança, já foi um moleque, já passamos por isso. E assim, ó, é num estralar de dedos para a gente chegar onde a gente está aqui. Então, muitas vezes, a questão né, de você entender. Aí sim precisa ter essa empatia. Parece papo meio de velho, não é. Isso é importante. É um mercado de consumidores. Então, saber analisar, saber a importância que isso tem, né? E respeito à dignidade humana. Antes de mais nada, o respeito ao ser humano. É um respeito, exatamente, né? A gente tem que respeitar, e podemos fazer isso com embalagem. Embalagem é cultura, embalagem é o meio de comunicação, embalagem traz alegrias, embalagem traz cura, tudo isso a embalagem traz, né? Então, ela tem que trazer também conforto e dignidade para o ser humano. Faz parte da embalagem, a gente tem que sempre lembrar isso, não é verdade? Verdade. E eu brigo muito por isso, né? Por isso que eu bato nessa tecla aí. E me diz uma coisa, dia 2 de agosto de 2018 nasceu o PEC-Talk. Sim. Agora esse ano... De 8 anos. Vocês estão fazendo 8 anos. E no dia 2 agora, o último foi exatamente quando você fez 8 anos do canal, né? Dia 13 vai acontecer uma live. Sobre os 8 anos. Isso, que vai estar o pessoal participando, né? Que você falou, entre eles o nosso amigo Tolentino. Tolentino. O Leandro. Vai estar o Leandro, vai estar o... Então, aí a gente vai deixar esse descritivo aí no canal, ali na parte do texto, né? Eu sei que o pessoal não gosta de ler hoje em dia, mas vai estar lá. Mas vai estar lá, é só descer a barrinha. É só descer um pouquinho, o link está aqui. Da mesma maneira que vai ter um outro link que a gente vai colocar também depois daquele outro, quando você fez o seu Luiz Seabra. Lá, da conversa, desse ano ainda. Isso, que foi esse ano. Porque já fizemos 2 entrevistas com ele. Eu nunca vi uma pessoa tão afável, tão em paz, assim, sabe? E falando nisso, o Maurício, como é que você vê? Veja, não é nada, é uma questão de crítica, ou às vezes é o que não falo, uma questão, né, porque o mercado está muito concorrido, tudo, a gente fala tanto de profissionais, tudo mais, né, e de repente tem empresas que falam, será que precisa de um profissional de embalagem? Eu falei, então, para mim, acho que a empresa que não acha que não precisa de profissional de embalagem é que não está preocupada com o produto. Porque você acha que não precisa. E se não está preocupada com o produto, muito menos com o consumidor. Exato. Né? É o consumidor que pega e fala. Então, muitas vezes, né, a crítica, quando vai pegar uma embalagem, tem abertura, tudo mais, lógico, é a marca que está lá. Sim. Né? Porém, muitas vezes é aquilo, porque é o que foi solicitado, não é que não conseguiram entregar também. Depende muito. O transformador pega e fala, mas daí impactou no custo. Né? Então, você vê, o custo hoje em dia, eu preciso dizer que muitas vezes eu acho que contratam mais gente para cuidar do custo, né, para frear, do que exatamente para vender. Né? Como é que está o negócio? Então, se for um departamento. Tá caro, né? A área de embalagem é tudo, né? A cadeia de suprimentos, supply chain, tudo isso daí é tudo, né? Embalagem conjunto. Só que muitas vezes é aquilo, né? Muitas vezes o controle disso está todo mundo mais esperando, né? Uma redução de custo do que de repente falou, poxa, a gente pode aumentar as margens, vender mais.
Geralmente parece que uma ferramenta para aumentar essa margem é sempre apertar o custo. Vou tentar baratear a embalagem, vou não sei o que lá, vou trazer a embalagem de fora, e para lá. Eu falo, aí é uma visão minha. Aí eu acho que entra muito uma questão de estratégia, não apenas da indústria, também, tá, numa esfera muito maior, digo, a nível de país, governamental, para poder pegar e falar, olha, nós temos que olhar para cá, porque a partir do momento que você está deixando de produzir embalagens, se está tendo uma empresa que está importando embalagens, porque comprar embalagens aqui se tornou caro. Por que se torna caro fazer no Brasil? Por causa dos impostos. Né? Aí você pega tudo, isso é o famoso custo Brasil. Sim, o custo Brasil, então, eu diria que qualquer empresário, ele é um herói para manter uma empresa aqui no Brasil. Eu até hoje eu nunca entendi toda essa parafernália de ICMS, IPI, todos esses títulos, né? Todas essas abreviações, é muita coisa. Então, e a reforma tributária, ela veio exatamente para tentar, teoricamente, simplificar isso. E aí eu vi o quanto que está tendo até de várias, inclusive de pessoal de área de compras mesmo, muitos entendendo o que é essa, querendo, né, trabalhar para isso. Tudo bem, foi ano passado, entrou, e confuso a situação. É muito confuso. Porque isso respinga no consumidor, isso respinga em tudo. Então, né? se a como é que é da tributária que você falou? A reforma tributária fosse realmente efetiva, a Lupo não iria para o Paraguai. E hoje você compra uma meia Lupo, está lá made em Paraguai. Se fosse realmente eficaz, para que sair do país, né? Eu acho que é até como um todo, né? E assim, você começa a ver que não é só empresas, isso que é preocupante, isso não só empresas donas de marca que também, né, de produto final. Você começa a ver outros movimentos até, de empresas, fabricantes de roupa, coisas, às vezes, de movimento que pega cadeia, até chegando em embalagem, empresas que tem fora também que estão. Por quê? Porque daí tudo bem, né? Para quem foi ver de repente, buscando, até vir num canal que é super bacana, que nem a questão da Zona Franca de Manaus, tudo mais, CT. Mas daí é a pergunta que eu faço. Então, independente de uma guerra tributária e dessas questões, né, mas eu acho que deveria ter mais a visão de realmente você beneficiar com o imposto quem está aqui. Já não é mais de, tô indo para aquele município porque eu tenho benefício fiscal. Não, o benefício fiscal deveria ser no país como um todo. Sim. Porque a gente está perdendo a guerra, tá, lá fora, para os outros lá de fora. E não entramos nem no mérito. Por isso que, às vezes, a gente, até costumo dizer, assim, até falo, pessoal, tem coisa que a gente pode falar, né? Embalagem, né? Entender o mercado de consumo, tudo isso, está muito além de uma questão apenas política, está muito além de você tem que ter um olhar mais geopolítico e aonde que isso impacta, né? Então, muitas vezes você pega assim, puxa, deixei de comprar, vou dar um exemplo, tá? Deixei de comprar aquele perfume que eu gostava tanto, tudo mais. Por quê que ele deixou de comprar? Por conta do custo, do valor dele. Não tem, a indústria não tem como, a gente sabe, né, o efeito em cascata, né, o efeito dominó. Então vai chegar ele é o resultado de um monte de cascata. Né? Então a embalagem, né, você tem o preço da matéria-prima, você tem as coisas que vão impactando, que vão chegando. Então a questão não é de você taxar coisas de fora, e às vezes não só para um país, tá? Porque às vezes parece só tão de olho para um país que está cobrando taxa. Tem outros que estão sendo cobrados que não estão falando. Então ninguém fala. Tá? E isso impacta na cadeia como um todo. Tá? Então, por exemplo, quando você deixa de pegar um mercado como o mercado agro, que está sendo impactado em alguns países, está sendo taxado e até mais taxado ainda, você impacta isso na cadeia dele de exportações. Você exportando menos, você tem um problema na balança. Você tem um problema na balança, dependendo se ele está vendendo menos produto, eu vou dispensar. Se ao mesmo tempo eu vou dispensar pessoas, eu vou produzir menos produtos, eu estou produzindo menos produtos, vou produzir menos embalagens. Sim. Tá? Então, por enquanto, existe algumas coisas que ainda
pegando um pouco forte, aqui em alguns setores que a gente vê em caixa de papelão, caixa também não só de e-commerce, de uma coisa está rolando, mas a coisa está indo muito além. Eu vejo o momento econômico brasileiro extremamente delicado, muito delicado. Nós estamos num momento de socorro, né? Estamos aí, o Titanic já bateu no iceberg, gente, né? O Titanic já bateu, infelizmente, já bateu. Infelizmente, muitas pessoas ignoram, fingem que não vem, mas vem, e a coisa vai pegar. Falando em geopolítica, tudo influencia, né? A geopolítica deveria ser difundida de uma maneira como se fala de futebol, né? Futebol todo mundo fala, o goleiro tal chutou não sei o quê, ele em 1930, todo mundo lembra, mas vamos falar um pouquinho de geopolítica. Eles influenciam diretamente no prato que você come. Por como? De repente, por causa da guerra do Golfo lá, no Oriente Médio, está parando de trazer de lá ureia, né? Ureia vem do petróleo. São insumos, né? Insumos e é usada para adubar. Né? O adubo produz alimento e produz pasto, fertilizantes, né? A ureia é usada para isso. Ela vai chegar no teu prato um preço mais caro, vindo da Rússia. Estão tentando cobrar mais do Brasil, porque estamos comprando da Rússia. E daí? Né? Então, toda essa política externa aqui, ela ataca diretamente o nosso bolso. É fatal. Não dá para dizer que não, isso é longe. A guerra é lá, isso sempre acontece. Não, gente, a guerra está rolando de uma maneira diferente. Acordem. Exatamente. Né? Acordem que a coisa está feia. Exatamente. Né? A coisa tá mais... E o que isso impacta? Né? Aí você pega exatamente essa visão. Você vê dentro de embalagem, isso está totalmente impactado. Né? Produto. Quanto está o barril do petróleo? 100 e poucos dólares? Nem sei, eu posso estar falando do absurdo. Até dar uma consultada enquanto isso, eu falo, né? Tem isso daí. A gente até fala que muitas vezes o que é a geopolítica, né? Você fala, essa guerra ela pode ser interessante, porque tem gente falando, óbvio, ninguém mantém, sempre tem os interessados. 82,73 dólares, está sempre oscilando, e está caro. Então, e aí, assim, é óbvio que dependendo disso daí, a gente mexe a questão de taxa de juros, né, taxa Selic, N situações, tudo mais, mas sempre olhar isso com uma maneira técnica, tá? E é esse o grande problema que eu acho que acontece com o Brasil. Todo mundo fica olhando isso com torcida, todo mundo fica olhando isso com visão ideológica. A gente tem que ser frio, calculista e ver o que é melhor para a gente. E não naquelas coisas do tipo, né, Maurício? Tal lugar acontece isso. Eu falei, eu não estou em tal lugar, eu estou no Brasil. E você falou de Copa, por exemplo, que nem tudo mais. Realmente, eu falo assim, adoraria que o brasileiro, né, tivesse a mesma paixão que ele tem com Copa, com o restante. Com o restante, e que é o nosso dia a dia, política, não é a cada 4 anos. O nosso, a cada 4 anos pode ser uma eleição de presidente, de governador, de prefeito e tudo mais, mas que torcessem num bom sentido, sabe, para a gente mudar nesse sentido. E não é torcida, é cobrar. É diferente. Torcer, você não deve torcer para ninguém, você tem que buscar o que é melhor para o ser humano. O ser humano brasileiro, para o brasileiro. Não tem que ter torcida de partido, você tem que escolher aquilo que é melhor para o país, né? Mas muitos torcem para algum ganhar, para ter um benefício próprio. E aí a vaidade, aí o egoísmo atrapalha tudo. E você vê, por que a gente estava falando disso, no fundo? Porque a cadeia como um todo, ela depende disso, né? Por exemplo, outro dia você mesmo vira e mexe, a gente conversa com várias pessoas aí no mercado, né, com vários, vamos falar em português, os donos de marcas, os brand owners, os donos de marcas, empresas, que muitas vezes fala realmente, puxa, aquela família antes consumia isso daqui, agora ela está tendo que cortar, ela não pode, ela vai abrir mão. Qual é a fatia que normalmente esse mercado atende, tá? Geralmente uma fatia que está mais intermediária, aí você começa a cortar isso daí. A hora que você corta alguns produtos, isso vai chegar lá na empresa. A empresa até uma hora ela não vai conseguir mais, de um lado o profissional vai acabar sendo dispensado. Então tem duas coisas para falar aí, Ricardo. Ela vai reduzir, que é a reduflação. As embalagens estão ficando com quantidades menores,
e o preço aumenta ou fica igual, né? E o pior, né? Se a qualidade do alimento ficasse igual, uma qualidade constante, mantia boa, né? Você ainda assim comeria alguma coisa, um chocolate que é chocolate, porque hoje não é mais, né? Muitos não são. Tem uma grande coisa, mas a maioria uma maioria teve que ir para outro caminho. Começa que não com é legal. açúcar, começa com aquilo, nem conhece o cacau, né? Tem produto que nem tem cacau, né? Só você ver lá, né? Que é gordura hidrogenada, gordura hidrogenada, propileno, não sei o que, para dar a textura do chocolate. Enfim, você não está comendo chocolate. Isso é fácil de verificar no mercado, né? Então a reduflação faz a embalagem diminuir, o custo diminui, mas também o preço não. Aí o preço não diminui, você paga mais caro por menos produto e o produto ainda não é bom. E você falou de trabalho, nossa, gente, o que a gente está vendo aí no mercado de demissão, não é brincadeira. É muito lamentável. Está lamentável. Está tendo demissões atrás de demissões. E isso contradiz o que a televisão fala. O que a gente diz de televisão, que eu digo, a televisão fala tudo que não deve. Você chamaria mais, que nem eu falei, hoje todo mundo é mídia, sempre alguns que me conhecem sabem disso. A gente só fala, ter um celular. Mas eu costumo dizer assim que talvez aí, alguns dizem ainda a grande mídia ou a velha mídia. Eu prefiro usar mais o velha, porque verdade tem que ser dita, ela não tem que ser omitida. Exatamente. E aí o que está acontecendo? Exatamente é isso. Você pega, não, aumentou o número de pessoas empregadas, aumentou tudo mais. Tá. Estão considerando quem está recebendo algum tipo de assistência, um assistencialismo, ou de repente considerando os informais, tudo mais. Sim, se você aumenta a informalidade e considera isso como um emprego, tá? Não estou dizendo que não seja, porque é a maneira que você faz, só que aí é que está. Você tem que ter uma realidade dentro desse parâmetro. E nós, né, Maurício, que estamos dentro da indústria, vendo tanto no conjunto de fabricantes de embalagem, de usuários de embalagem, a gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas, muitos profissionais incríveis dentro do mercado sendo dispensados. E aí eu falo assim, pessoas com baita conhecimento, e aí? Né? Por quê? Porque foi impactado naquilo que a gente estava até falando. Aquela fatia começou a cortar, o melhor número que tem é mais de 80%, né, da população no Brasil está com algum tipo de dívida. E isso não somos nós que estamos dizendo, são dados, é só procurar. É só buscar no Google que você acha, e essas pessoas que estão dentro dessa fatia, você acaba falando, não, peraí, eu não vou mais comprar X produto, e aí eu vou pegar um outro, e acabou, e aí pronto, quando você deixa de pegar o X produto, aqueles que trabalham por dentro de um desenvolvimento, numa área de P&D, sofre impacto direto. E isso vai dar um efeito cascata. E a embalagem, principalmente a caixa, é um termômetro disso tudo. Quando a gente começa a produzir menos caixas, significa o quê? Está sendo vendido menos. Os dados que não falo que a gente tem, exatamente a gente recebe até. Fita adesiva também, viu? Tem dados ainda que estão positivos comparando com até a média histórica que falam. Mas, de um outro lado, não é só esse termômetro. Eu acho que talvez deve ter variado um pouco. Né? A gente pode dizer que hoje, você falou até a própria expedição de caixas de papelão, que tá alto ainda, se manteve, está se mantendo, só que talvez, eu acho, não podemos dizer então que ela é mais sozinha, um termômetro, tá, de que, opa, se teve uma queda, então impacta, porque normalmente, como ela é embalagem de final de linha, ela é colocada para tudo que é produto, então, geralmente ela foi um termômetro. Está um pouco estranho isso, está contradizendo um pouco, não os dados da Caixa de Papelão, não, esses são os dados mesmo, físicos. Ok, mas eu estou falando como o restante, porque se tem mais pessoas que estão em dificuldades, se você tem mais pessoas endividadas, eu falo de novo, né, Maurício, sair fora da bolha. Quem está habituado, o que é a bolha? A bolha é quando você está falando de pessoas que estão numa classe mais privilegiada, mais acima, né? E aí você vai dizer, mas é aqueles que estão lá embaixo, então fala assim, esse não é que ele não está acostumado já, mas dependendo, muitas vezes, um próprio assistencialismo ajuda muito, ok? Mas o sanduíche é quem está no meio.
E Exatamente. esse é que mantém a indústria para valer. E Exatamente. se esse está sofrendo, quem está no meio, quase dizendo, talvez tem, eu sei que tem alguns que não gostam muito do termo de separar, falei, adoraria que o mundo não tivesse questão de classe social, seria uma única, só todo mundo bem de vida e ponto final, mas quem está no meio, numa classe social, numa classe média, está muito impactado. Nós somos sanduíche, que é parecido com o que acontece com a embalagem, né? O fabricante de embalagem, geralmente ele está no sanduíche. Ele está de um lado, tá forçado por os donos de marca que também estão pressionados, e pelo outro lado o pessoal de matéria-prima que tem que repassar, então ele fica no sanduíche disso daí. Isso não é nada demais, isso é, todo mundo sabe que acontece na indústria, que tem gente que finge que não, toca o barco. Agora, nós também não estamos aqui só para falar De coisa de coisa ruim. Não. Porque indo dentro desse ritmo que nós estamos falando aqui, né, geopolítico, político, que influencia diretamente embalagem, produção, até na parte criativa, gente, fica meio que complicado você criar sem recurso, ou criar com recurso pode te dar mais incentivo ainda, porque quando você cria alguma coisa com mais dificuldade, é muito mais gostoso. As ideias são... eu já passei por muito disso, né? A pressão, a pressão, a falta de recursos, te faz você viajar e encontrar soluções impensáveis, né? Eu já tive vários casos assim, e não que faltou recurso, mas faltou tempo. Tempo é um outro recurso, que ele nunca volta, né? Enfim, mas falando um pouco melhor... Sendo positivo, né? Tem que ser. Sendo um pouco positivo e buscando um pouco mais de luz, né, nesse túnel, que é fechado, né, Ricardo? Eu queria falar do Embalamundi, né? O Embalamundi vai ser daqui 2 semanas, né? Dia 17 e 18 de agosto vai ter o Embalamundi, onde eu fui convidado a participar, em parte da parte estratégica de convidados, no dia 18, com convidados ali, você conhece todos, escolhido a dedo, né? Que vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre embalagem, sobre o profissional, sobre o protagonismo desse profissional, extremamente importante. Para você que está ouvindo aí e é um profissional de embalagem, é um designer, é um comprador, é um técnico de embalagem, veja se você pode ir lá, se a sua empresa pode te bancar, porque nós vamos estar trazendo mentes ali para falar sobre esse universo, sobre a importância, o protagonismo que devemos assumir e ir atrás, porque só reclamar não dá, viu, gente? Na verdade, assim, o importante disso daí é exatamente você debater, você ter as pessoas discutindo. Exato. Né? Vou cometer uma falha, eu sei que é questão de esquecer nomes, tá? Mas eu falo assim, encabeçado pelo grande Zé, né? O Zé Luiz, exatamente. A ideia foi do Zé Luiz, junto com do Prêmio Atualidades Cosméticas. Exatamente, o Zé, junto com você, né? Eu participando, dando umas, né? Mas então fazendo muito nessa parte que está aí. É que nem eu falo, muitas vezes assim, o importante é você ter a iniciativa de fazer a coisa. Eu sei isso, porque até eu mesmo tenho coisas que eu estou para fazer e a gente tem que ter aquele primeiro passo, né? Então, e aí, em relação ao pessoal que vai estar lá, eu falo de novo, me desculpa alguns nomes que eu vou esquecer, mas pois, você pega de cabeça. Lincoln Seragini, Fábio Mestrini, Antônio Cabral. Vamos ter ali o Ricardo Sastre junto com o Ricardo Sastre. O Rui Katsuno. O pessoal talvez não conheça bem, mas é um cara extremamente aplicado, né? Vamos ter também a Alessandra Rinaldi. Vamos ter o Manuel Miller. Vamos ter o Miller. Vamos ter também quem mais? Você vê, aí vai ter algumas que nem a Camila Storell vai estar lá. Camila Storell no dia 17. Vai estar o Renato Wakimoto. O Eduardo Yugi. Eu sei que depois tem alguns que são algumas apresentações que vão estar. Nós vamos ter um painel no segundo dia. No segundo dia nós vamos ter esses que nós falamos, né? Você tem o Rafael Coelho. Eu até vou ler aqui, os palestrantes, né? E várias empresas que resolveram apoiar o canal, né? Deixa eu pegar aqui, para não ficar faltando, né, Ricardo? Senão fica faltando a palestra, No primeiro dia, que é dia 17, os palestrantes serão a Camila Storell, da L'Oréal, né?
a Blanca Liane, da Pantone. Pantone, quem não conhece a Pantone, né? Todo ano agora fica todo mundo esperando. Qual é Que a cor Pantone, né? Esse ano foi um branco, não sei. Não, eu lembro alguma outra. Lembro. Não, eu não lembro direito aí. O Renato Vakimoto da Coty, o Eduardo Yugi da Zaraplast. Hoje eu tive reunião com eles. Robson Lisboa da Media Code. O Robson Lisboa, ele vai falar sobre o Media Code, sobre o QR Code de 4ª geração. É incrível, né? A Bruna Montenegro do Boticário vai falar sobre biomimética, branding, né? A Camila Ferraz da Marjan Pharma, embalagem para medicamentos. O Rafael Alan, ele vai falar sobre a jornada da Beiersdorf. É isso mesmo. Beiersdorf Nivea, da Nivea, né? Para quem conhece, eu então, os nomes são bons, né? É um time, viu? Jornada de Sustentabilidade no Desenvolvimento de Embalagens na Beiersdorf. É ele que vai falar, está aqui as fotos de todos. E no dia 18, o dia que eu estou coordenando melhor, tem o Lincoln, o Antônio Cabral, o Fábio Mestrini, o Rui Katsuno. O mediador desse aí vai ser o Ricardo Sastre, outro batalhador que escreveu o livro da biografia do Lincoln, né? Teremos também o Marcelo Tucci, da CBKK, teremos o Gustavo Diamante, do Boticário, e a Flávia, da Natura. A Flávia é gente fina, viu? E mediando é o Anne, que é o filho do Zé Luiz. Depois teremos no outro painel, que é um outro tema, que é um tema sobre inteligência artificial, smart packaging e embalagens ativas. Eu creio que vai estar o Miller, né? Vai estar não. Ou não? Aqui vai estar o Fábio Maestriner, o Rubião Ferraz, que vai falar sobre QR Code. Na verdade, o outro palestrante vai falar de um outro tema que eles trabalham na mesma empresa, e vai estar a Alessandra do Senai falando sobre embalagens ativas. O que é embalagem ativa? Vai até lá. Estarei eu e ele e o Aone mediando. Teremos também no outro painel pesquisa, validação, certificação de biomateriais com potencial escalável. Esse é um dos painéis que eu acho mais interessante. Vai estar o Cine da Terpol, o Jacques da Vindi de PAC, que vai falar sobre produtos feitos de farelo de trigo. O Manuel Miller vai estar falando sobre bioaditivos. O Antônio Carlos vai falar da Mush, que vai falar sobre micélio, que é a parte vegetativa do cogumelo, muito interessante. Eu estarei mediando junto com o Rui. E depois, do último painel desse bloco, vai estar o Sony, meu colega cego, CPD, a Marlete, que vai falar sobre e-commerce 50+, Total Commerce 50+, e a Cristine, da CP Insight Partner, ela fala sobre dados, pesquisa, muito interessante, tá? E, por último, quem vai estar mediando é o Ana e a Jéssica. E, por último, os palestrantes que vão falar sobre cases. É aí que está, porque esse movimento todo, essa junção de profissionais, é para mostrar para o público como é importante e como é importante ter conhecimento na área de desenvolvimento de embalagens, porque nós vemos observando que está caindo muito esse nível e não podemos deixar acontecer isso, porque é uma profissão incrível e nós temos que honrar essa profissão. Né? O Leandro estará falando lá sobre a invasão dos perfumes árabes no Brasil, o que ele entende como profissional de embalagem. O Gabriel Salgado sobre as canetinhas, gente. Canetinha, ele trabalha com dispositivos fármacos, né? Então, deve ser incrível. Eu não sei ainda o que é, mas eu estou curioso. Eu vou até lá assistir. O Rafael Coelho sobre a bandeja de pizza, sabe aquela bandeja que tem um circuito interno? Para fazer aquilo. Da lasanha, né? Da lasanha. Para fazer aquilo, vocês não sabem quantas lasanhas eles tiveram que tecnologia comer por trás, né? E não menos importante, o Sérgio Walsh, da Embart, que vai falar sobre cases onde a caixa de transporte fez diferenças assim de milhões nas empresas. Então, esse é o elenco do Embalamundi e esse o recado que a gente quer trazer, mais otimista para o mercado, porque a gente está precisando, viu, Ricardo? É aquilo, precisa ter mais olho no olho, mais discussão. A gente sabe que tem muito evento. Encarar a verdade, aí, né? Mas eu acho que precisa chega saber, de greenwash. Né? Exatamente. Greenwash lá não vai ter, tá? Chega de greenwash. Aliás, Ricardo, falando sobre greenwash, circularidade, a circularidade, pelo que eu estou observando no mercado, está mudando para
sendo ressignificada para uma situação regenerativa, onde as empresas vão buscar, de alguma maneira, corrigir, ajustar o estrago que já foi feito. Então, aí eu preciso entender melhor isso. Eu acho que aí talvez entra uma questão, né? Aí eu digo até agora um pouco mais para finalizar, tá? Nossa conversa, porque depois vai ter coisas... Nem sei quanto tempo já passou. Sobre essa questão aí, que é para mostrar questão de impacto, mas não apenas como impacto também, aí entra muito o famoso ACV, Análise do Ciclo de Vida. Sim. Que aí você pega lá na ponta para ver, né? E isso aqui eu acho que é muito interessante, porque a sociedade como um todo tem uma visão. Quando você olha, veja, aqui a gente não está para dizer se é o material A ou B, ou não, mas elas têm uma visão, elas precisam saber a verdade, independente disso. E também não é para dizer, olha, tá vendo aquele lá, eu acho que para cada tipo de produto, para cada situação, existem aqueles que são mais específicos. E quando você for ter o conjunto, você tem que olhar o conjunto. Então não é, vamos deixar de usar tal coisa, né? Não vamos mais ter essa embalagem secundária, por exemplo. A embalagem secundária tem um papel importantíssimo de colocar informação de logística, de ponto de venda. Logística é um dos mais... De ponto de venda, porque eu falo que ela serve como um tijolinho. E se você for tirar ela e colocar, né? Por exemplo, é o caso da... Desculpe, é o caso do estojinho de pasta de dente. Tira o cartuchinho pra você ver. Tira o cartuchinho, então. Várias discussões, que nem esse caso, que nem caso de qualquer tipo de perfume, qualquer tipo de medicamento. Alguns produtos são fundamentais que tenham a secundária. Senão, então, ele não chega. Lembro que já existiram movimentos até para pegar e falar, não, deixa a embalagem aqui. Não, ela não cumpriu a missão dela ainda. Você não vai deixar ela ainda no ponto de venda, na hora que você passou pelo check-out lá, pelo caixa. Não, ela ainda tem que cumprir o processo dela até chegar na tua casa. Então, essa visão, esse exagero, e é isso que eu falo muitas vezes, deve dizer, o pessoal, mas você é desperdício. Cuidado com essas narrativas. Então, aí que eu falo, desperto muito. Cuidado, escolas, instituições, de quando ensina lá de baixo, tirar vieses. Você tem que falar a coisa certa. E principalmente tirar um rótulo que o plástico é o vilão do meio ambiente. Exato. Não é, todo material pode ser vilão do meio ambiente. Todo mundo pode ser, só que o maior vilão que existe chama-se ser humano. É nós aqui, Isso aqui, ó. Que tem que jogar e o Estado fazer a sua parte de reciclar esse material. Que a gente paga o Estado. E quanto custa o Estado, tá? Para nós. Então. Tá? Para ver o quanto que se arrecada e o quanto que são feitos isso. Todos são pagos para executar o que a gente precisa. Né? E dá um destino correto, né? É esse tipo de discussão, tenho certeza que vai ter muita coisa assim. E assim, de novo, isso não é para se exaltar, isso é apenas para ser o que é certo, a gente tem que partir mais para isso, né? O que é certo é certo. Mas, meu amigo Maurício, isso aqui é só um aperitivo de muita coisa que a gente também vai conversar mais para frente, vamos ter bate-papos assim. É só chamar aí, né? Que a gente conversa. E aí, só para responder uma pergunta que eu sempre faço por último. O que é embalagem para você? Depois de tudo isso que a gente falou de defender, mas o que é embalagem para você? A embalagem é um caminho, né? Ela é um caminho que te aproxima do outro. É um caminho que te aproxima da segurança alimentar, que te aproxima da saúde, que te aproxima de uma pessoa querida, né? Porque a embalagem pode te transmitir muitas coisas, alegria, né? No presente. Hoje uma amiga minha, cuidadora do meu pai, faz aniversário. Então, um presente indo para ela, dentro de uma embalagem, traduz alegria, sentimento, emoção. Ela é arte, ela é técnica, ela é tudo isso junto e misturado. E sem ela nós não estaríamos no momento que nós estamos hoje. Ela acompanha o desenvolvimento humano, ela é como se fosse uma sombra nossa, né? A tecnologia avança, materiais novos surgem, tecnologias de impressão, de produção, acompanha esse momento. Então, ela é como se fosse uma sombra da nossa evolução, um reflexo, né? Algo do nível assim. Para mim, embalagem é isso. Sem embalagem a gente não consegue viver,
nós voltaríamos para a idade das cavernas, né? Aliás, até na idade das cavernas, gente, fazendo um apêndice aqui, foram descobertos já faz algum tempo ossos em uma caverna que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas era lá em Israel, ossos de cervo, né? E acredite se quiserem, né? Esse foi o primeiro enlatado que surgiu no mundo. Por quê? Porque aqueles homens primitivos, eles matavam os animais, os servos caçavam e guardavam os ossos do fêmur inteiro, sem estragar. E eles faziam processo de migração, né? E eles levavam os ossos. Esses ossos, em determinado momento, eles quebravam para comer o tutano, porque era uma forma dele manter a proteína viva, sem estragar, viva não, sem deteriorar, né? Para lá na frente se alimentar. E o tutano, ele tem uma fonte energética muito grande. Então, a embalagem está acompanhada desde essa época, né? E de vários tipos de materiais, enfim. Até algumas que vêm da natureza, né? Por exemplo, né? Qualquer fruta aí, muitas delas, né? são as cascas, a castanha, né? E aí, sempre fazendo referência para o mestre Serragini, quando ele fez o troféu da Emba News, o ovo, né? O ovo é uma embalagem. Aliás, o ovo é uma embalagem espetacular, né? Porque se você for fazer uma busca, uma pesquisa, você vai saber que o ovo, ele tem aquele formato específico para passar por dentro de todo o aparelho reprodutivo da galinha, ele vai se tornando calcificado ao final, a porosidade dele tem um tamanho específico para sair o oxigênio, aliás, entrar o oxigênio e sair o CO2, é um tamanho tão pequeno que não entra bactérias, foi desenvolvido exatamente por isso, né? Além disso, existe dentro do ovo uma câmara, você já cozinhar o ovo, sempre fica uma parte que não ficou direitinho, aquela área ali que ficou meio mal formada, na verdade, é a câmara de ar que existe dentro do ovo, e dentro dessa câmara de ar existe oxigênio dentro. Quando o pintinho está se formando, ele vai furar essa câmara de oxigênio quando ele está precisando de mais energia para conseguir quebrar o ovo. Então ele fura, respira ali e tem energia para começar a quebrar o ovo. E o pintinho, nesse momento, ele tem na pontinha do biquinho dele o dente de bico, que se chama, acho que é isso. É uma saliência, calosidade que está na pontinha do biquinho do pintinho, que vai facilitar a quebra da casquinha, que vai fazê-lo sair. Então, o ovo, ele é uma embalagem que vai gerar o pintinho fora do ventre, porque ele é gerado fora. Então, o ovo, a clara e as gemas foram desenvolvidas, existe na quantidade certa para que ele gere na quantidade certa, para que ele nasça na quantidade certa. Ou seja, isso não foi feito por acaso, isso não veio de evolução, porque para ter uma evolução precisaria ter passos antes e passos depois. Então, é algo que só Deus pode explicar para a gente, mas é uma embalagem. E ele tem uma embalagem com o formato do ovo. Eu até brinco, acabamos de ter uma aula de ovo aqui com o meu amigo Maurício Tech Talk. Isso aí. Mas, Maurício, muito obrigado aí. Eu falei assim, a questão, eu falei a hora que a gente conseguir de marcar aqui. Bem no meu aniversário do canal. Né? E isso daí, na verdade, é até intencional, porque eu falo assim, tem uma coisa. O Tech Talk está completando 8 anos. 8 anos. Né? A Emba News, no dia 1º de agosto, completou 36. 1º de agosto? E eu sou 2 de agosto. Então, nós nascemos juntos. E por que eu estou falando isso? Porque Tech Talk. Tudo sobre todas as embalagens. Collab com a Emba News. Então, aguarde que tem novidades aí. Isso. Meu amigo. Tamo junto. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado vocês por terem ficado até agora assistindo aí nosso bate-papo, né? E dia 13 tem a live. Isso aí, a gente vai pôr no descritivo, tá? Esse daí e outro link que é bacana de outro programa que foi. E nós nem chegamos a falar dos troféus, mas vai ter outros momentos. Tem histórias aí pra gente Tem muita contar. Coisa para falar, né? Bom? O que não falta é assunto. Tchau, gente. Com certeza. Prazer estar aqui.